Existe um tipo de sofrimento que poucas pessoas conseguem explicar. Não é causado por falta de dinheiro, nem por problemas visíveis. É um peso silencioso que nasce dentro da própria mente. Muitas vezes, ele aparece quando alguém começa a pensar profundamente sobre a vida. E talvez você já tenha sentido isso. Quanto mais você observa o mundo, mais perguntas surgem. E às vezes, pensar demais pode parecer um fardo. Algumas pessoas vivem de maneira simples. Elas seguem a rotina, fazem o que todos fazem e raramente questionam as coisas. Mas existem outras que não conseguem fazer isso. Elas observam tudo com mais atenção. Percebem detalhes, contradições, comportamentos estranhos. E aos poucos começam a perceber que o mundo é muito mais complexo do que parecia quando eram mais jovens. Pense em um momento da sua própria vida. Talvez quando você começou a perceber que certas regras da sociedade não faziam tanto sentido. Talvez quando percebeu que muitas pessoas apenas repetem ideias sem realmente pensar sobre elas. Esse tipo de percepção pode ser o início de algo poderoso, mas também pode trazer um peso inesperado. Os filósofos do estoicismo falaram muito sobre isso. Pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio sabiam que desenvolver consciência sobre a vida também significa enxergar dificuldades que antes passavam despercebidas. Sêneca escreveu certa vez que a mente humana pode ser tanto uma fonte de liberdade quanto uma fonte de sofrimento. Quando começamos a analisar profundamente nossos pensamentos, emoções e decisões, descobrimos que a vida não é apenas uma sequência simples de acontecimentos. Ela é cheia de escolhas, responsabilidades e consequências. Imagine duas pessoas caminhando pela mesma rua. Uma delas observa apenas as vitrines, os carros e as pessoas passando. A outra começa a pensar sobre o comportamento humano, sobre as pressões sociais, sobre o tempo que está passando. Externamente elas estão no mesmo lugar, mas dentro da mente vivem experiências completamente diferentes. Talvez você já tenha se perguntado por que certas pessoas parecem mais tranquilas diante da vida. Às vezes, não é porque elas têm menos problemas. Muitas vezes, é porque elas simplesmente não pensam tanto sobre eles. A mente que questiona constantemente também carrega o peso de enxergar mais profundamente aquilo que acontece ao redor. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a maneira como interpretamos esses acontecimentos. E uma mente muito analítica pode criar interpretações complexas para praticamente tudo. Cada situação vira um campo de reflexão. Cada decisão parece carregar um significado maior. Agora pense em você por um momento. Você já se pegou analisando conversas antigas, tentando entender o que alguém realmente quis dizer? Já ficou refletindo sobre escolhas que fez no passado, imaginando como tudo poderia ter sido diferente? Esse tipo de pensamento é muito comum em pessoas que têm uma mente ativa e reflexiva. Uma mente profunda é como um oceano. Na superfície, tudo parece calmo, mas quanto mais você mergulha, mais percebe a imensidão que existe ali embaixo. Pensamentos, memórias, dúvidas e ideias começam a se mover como correntes invisíveis. E às vezes, navegar nesse oceano interior exige muito mais força do que parece. Marco Aurélio escreveu em suas reflexões pessoais que a mente humana precisa aprender a encontrar tranquilidade dentro de si mesma, porque o mundo externo raramente oferece silêncio ou clareza. Quem pensa profundamente precisa aprender a lidar com a própria mente como um companheiro constante. Mas existe também algo extraordinário nesse processo. A mesma mente que às vezes traz inquietação também é capaz de gerar compreensão, sabedoria e empatia. Pessoas que refletem profundamente muitas vezes desenvolvem uma capacidade maior de entender os outros e perceber as emoções humanas com mais sensibilidade. Talvez por isso algumas das pessoas mais conscientes também sejam as que sentem o mundo com mais intensidade. Elas percebem injustiças, contradições e dores que muitos preferem ignorar. Isso pode parecer pesado, mas também é uma das qualidades que permite transformar reflexão em sabedoria. Agora pense novamente sobre você. Será que algumas das suas inquietações vêm exatamente dessa capacidade de observar a vida com mais profundidade? Será que aquilo que às vezes parece ser um peso também pode ser um sinal de consciência e crescimento? Talvez o verdadeiro desafio não seja parar de pensar. Talvez o desafio seja aprender a conviver com uma mente profunda sem se perder dentro dela.
E essa é uma jornada que muitos filósofos passaram a vida inteira tentando compreender, porque pensar pode ser um peso, mas também pode ser o início da verdadeira sabedoria. Existe um momento na vida em que a pessoa começa a perceber que pensar profundamente é como carregar uma lente diferente diante do mundo. Enquanto muitos veem apenas a superfície das coisas, uma mente inquieta começa a enxergar camadas escondidas. Conversas ganham significados ocultos, atitudes revelam intenções e até o silêncio das pessoas parece dizer algo. Esse tipo de percepção pode ser poderoso, mas também cansativo. Imagine uma pessoa em uma reunião entre amigos. Todos riem, conversam e parecem relaxados, mas alguém ali começa a observar mais atentamente. Percebe tensões sutis, olhares desviados, pequenas inseguranças escondidas atrás de sorrisos. Enquanto outros vivem apenas o momento, essa pessoa está interpretando o cenário inteiro. E às vezes, essa consciência ampliada traz mais inquietação do que paz. Foi por isso que Sêneca alertava que a mente precisa aprender a encontrar equilíbrio. Ele acreditava que pensar profundamente era uma grande virtude, mas também sabia que sem disciplina mental, isso poderia se tornar uma fonte constante de ansiedade. Uma mente poderosa precisa aprender a direcionar seus pensamentos ou acaba sendo dominada por eles. Talvez você já tenha passado por algo assim. Aquela sensação de que sua própria mente não desliga. Você tenta relaxar, mas pensamentos continuam surgindo. Reflexões sobre o futuro, sobre escolhas passadas, sobre o comportamento das pessoas. É como se sua mente estivesse sempre analisando o mundo, mesmo quando você só gostaria de descansar. Uma metáfora antiga diz que a mente humana é como um jardim. Se você não cuida dele, ervas daninhas começam a crescer naturalmente. Pensamentos negativos, preocupações exageradas e dúvidas constantes podem ocupar esse espaço. Por isso, os filósofos estoicos acreditavam que cultivar bons pensamentos era tão importante quanto cuidar do próprio corpo. Epicteto ensinava que grande parte do sofrimento humano vem da tentativa de controlar aquilo que não depende de nós. Uma mente muito ativa tende a analisar todos os cenários possíveis, tentando prever o futuro ou corrigir o passado. Mas quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais nossa mente se torna pesada. Agora pense em algo que talvez você já tenha feito. Revisitar mentalmente uma conversa antiga várias vezes, tentando entender se falou algo errado, tentando imaginar como poderia ter respondido melhor. Esse tipo de reflexão constante pode parecer útil no começo, mas quando se torna excessivo, acaba drenando nossa energia emocional. Curiosamente, muitas pessoas que pensam profundamente também possuem uma sensibilidade maior. Elas percebem emoções que outros ignoram, conseguem entender sentimentos complexos e enxergar nuances nas relações humanas. Essa sensibilidade pode ser uma grande força, mas também faz com que certas experiências sejam sentidas com mais intensidade. Marco Aurélio escrevia em seu diário que a mente precisa aprender a voltar para dentro de si mesma. Ele acreditava que o ser humano deve criar um espaço interior de tranquilidade, um lugar onde os pensamentos possam se acalmar, mesmo quando o mundo externo está caótico. Talvez o verdadeiro problema não seja pensar demais, mas pensar sem direção. Uma mente disciplinada pode transformar reflexão em sabedoria, mas uma mente sem controle pode transformar reflexão em preocupação constante. O desafio está em aprender a conduzir os pensamentos, em vez de ser conduzido por eles. Pense em uma montanha sendo moldada pelo vento ao longo de milhares de anos. O vento não para, mas a montanha aprende a resistir. Assim também funciona a mente humana. Pensamentos nunca param completamente, mas podemos aprender a lidar com eles sem permitir que cada ideia se transforme em sofrimento. Talvez algumas das suas inquietações não sejam sinais de fraqueza, mas sinais de consciência. Muitas pessoas passam pela vida sem questionar nada. Apenas seguem padrões, repetem hábitos e aceitam as coisas como são. Já uma mente inquieta busca significado, busca verdade, busca compreensão. Essa busca pode ser cansativa, mas também é o que permite crescimento verdadeiro. Grandes filósofos, cientistas e pensadores ao longo da história muitas vezes carregaram esse mesmo peso interior. Uma mente que pensa profundamente dificilmente se contenta com respostas superficiais. Então talvez a pergunta mais importante não seja:
Por que pessoas inteligentes sofrem mais? Talvez a pergunta seja: como transformar essa capacidade de pensar profundamente em algo que fortaleça a vida, em vez de torná-la mais pesada? Porque quando uma mente aprende a equilibrar reflexão com tranquilidade, algo poderoso acontece. O peso de pensar começa a se transformar em clareza, e aquilo que antes parecia apenas inquietação começa lentamente a se transformar em sabedoria. Existe algo curioso sobre a mente humana. Quanto mais ela desperta, mais ela percebe aquilo que antes passava despercebido. Pequenas injustiças, contradições da sociedade, comportamentos incoerentes das pessoas. Aquilo que antes parecia normal começa a levantar perguntas. E essas perguntas nem sempre têm respostas fáceis. Talvez você já tenha percebido isso em sua própria vida. Aquela sensação de que certas conversas parecem superficiais demais. Ou aquele momento em que você começa a observar o comportamento das pessoas e percebe padrões que antes não notava. Às vezes, quanto mais você entende a vida, mais complexa ela parece. Mas existe uma armadilha nisso. Uma mente que observa tudo pode acabar se afastando da simplicidade. E às vezes, a simplicidade também tem valor. Os filósofos estoicos não defendiam parar de pensar, mas aprender a pensar com equilíbrio. Sêneca dizia que a mente precisa aprender a encontrar tranquilidade dentro de si mesma. Não importa quantas perguntas existam no mundo, sempre haverá um ponto de calma que pode ser cultivado dentro da própria consciência. Talvez parte do sofrimento das pessoas inteligentes venha exatamente dessa busca constante por respostas. A mente quer entender tudo: o comportamento humano, o sentido da vida, as escolhas do passado e as incertezas do futuro. Mas nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Imagine um rio correndo por uma montanha. Ele não tenta entender cada pedra em seu caminho. Ele simplesmente continua fluindo. Às vezes, a mente humana também precisa aprender a fluir um pouco mais, em vez de tentar controlar cada detalhe da existência. Epicteto ensinava que uma das maiores formas de sabedoria é aceitar aquilo que não está sob nosso controle. Muitas vezes, o peso mental vem exatamente da tentativa de resolver coisas que nunca dependeram de nós. Agora pense por um momento sobre a sua própria mente. Quantas vezes você já ficou preso em pensamentos sobre algo que não poderia mudar? Quantas horas foram gastas tentando entender situações que simplesmente já passaram? Uma mente profunda precisa aprender algo essencial. Nem todo pensamento precisa ser seguido. Alguns pensamentos podem simplesmente passar, como nuvens atravessando o céu. Você pode observá-los, sem precisar carregá-los. Marco Aurélio escreveu algo muito poderoso em suas reflexões. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase lembra algo simples, mas profundo. A mente precisa ser treinada. E talvez seja exatamente isso que diferencia sofrimento de sabedoria. Não é a quantidade de pensamentos que alguém tem, mas a forma como essa pessoa aprende a lidar com eles. Se você é alguém que pensa muito, talvez isso não seja um defeito. Talvez seja apenas uma característica da sua mente. A questão não é silenciar completamente os pensamentos, mas aprender a caminhar ao lado deles com mais leveza. Talvez o verdadeiro poder de uma mente profunda esteja justamente nisso: transformar questionamentos em aprendizado, inquietação em consciência e reflexão em crescimento. Agora eu quero te convidar para uma pequena reflexão. Se você se identificou com esse vídeo, escreva nos comentários apenas uma palavra: consciência. Essa palavra pode ser um lembrete de que pensar profundamente também pode ser um caminho para evoluir. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, considere se inscrever no canal. Aqui exploramos ideias da filosofia, da mente humana e da sabedoria antiga que ainda podem transformar a forma como vemos a vida. Porque pensar pode ter um peso, mas quando aprendemos a lidar com esse peso, ele também pode se tornar uma das maiores forças que